Eu não pensava em ter um filho, entendeu? Eu pensava que eu queria tirar, eu fiquei 3 dias sem comer. Eu não tinha condições, porque se eu ficasse com esse neném, eu ia passar mais, aí ia passar perto. E o neném ia mamar mamadeira, um neném ia gastar leite e fralda. Onde que eu ia tirar? Quando Georgina descobriu que estava grávida de seu sexto filho, se viu em uma situação de desespero. No Brasil, exceto em caso de estupro ou risco de vida para a mãe, o aborto é considerado crime. A população brasileira é, na sua grande maioria, católica, aproximadamente 145 milhões de pessoas. O Vaticano tem uma grande influência nos assuntos relacionados ao aborto e métodos contraceptivos. Legalmente, o aborto pode condenar mulheres a até 3 anos de prisão. Atualmente existe um disque denúncia para o aborto. Eu sou. Eu fui católica, né? Eu sei que me batizaram, eu sou católica, mas eu não tenho assim, eu gosto de ir na igreja. Eu gosto, né? Muito, né? Porque eu acredito muito naquele lá em cima, né? Aí eu gosto e ela vai. E ela, porque a gente não anda numa situação muito boa. Porque a gente, se não fosse Deus na nossa vida, Georgina e seu marido não gostavam de usar camisinha, pílula ou qualquer outro método contraceptivo. Ela se responsabiliza inteiramente pela gravidez indesejada. né? Não é assim, porque foi porque não. Ela não foi descuido, não foi descuido não, porque isso já não foi descuido quando é criancinha de 6 7 anos, que não sabe das coisas, mas a gente já com a idade, né? Todo ano, mais de 1 milhão de mulheres brasileiras se deparam com gravidezes indesejadas, desrespeitam a lei e procuram abortos clandestinos. Aquelas que podem pagam R$ 1.000 ou 3 meses de salário mínimo por um aborto seguro, com médicos verdadeiros em uma clínica limpa. As outras recorrem a abortos clandestinos, perigosos, ou tomam chás e comprimidos. Georgina usou R$ 50 da feira para comprar um Citotec, um remédio de úlcera estomacal que pode induzir o aborto apesar de não ser sua finalidade. Aí veio uma colega minha pra comprar um remédio pra mim. Encontrei com ela lá na estação, né? Não, mas ela trouxe pra mim o remédio, né? Aí ela falou que não podia se comprometer, né? Aí eu peguei e falei que ia tomar sozinho. Mas mais 9 para as 10 horas da noite eu tomei o remédio. Né? Mas não tinha feito efeito ainda não. Aí deitei lá e fiquei lá esperando, né? Aí não senti nada. Aí depois lá, um pouquinho lá pra madrugada, aí começou a descer o sangrando, né? Mas eu não tava sentindo nada. Né? Aí começou a descer o sangue pelo sofá abaixo, mas ainda não tava tentando. Aí ele pegou, sentou na minha barriga, né? Pra ver se descia, né? Porque eu já não tava aguentando mais, eu não tava nem sentindo dor mais. Quando Georgina desmaiou, seu tio a levou rapidamente para o hospital. Apenas 10 minutos após receber uma cirurgia de emergência no útero, foi informada por um oficial de justiça que o aborto havia sido denunciado por um conhecido e que ela estava presa. Ela ficou presa em um quarto de hospital até se recuperar da cirurgia e depois foi encarcerada na delegacia. Fiquei uma semana algemada na beira da cama. Uma semana algemada na beira da cama. Não podia sair nem para ir no banheiro nem nada. Um polícia cada dia lá. O meu braço ficou na altura desse tamanho aqui assim, entendeu? Então que ficou inchado meu braço, porque a algema só ficava desse lado aqui, eu só ficava com o braço aqui assim, então não tinha nem como ficar me mexendo, nada. A minha tia chegava lá, chorava, minha prima chegava lá, chorava. Mas eu ficava num quarto isolado, que parecia até que era uma bandida que ia fugir pela janela, sabe? Foi uma coisa assim muito, sei lá. Ser presa, né, não é ilegal, porque ela foi presa em flagrante. Né? Agora, do ponto de vista, né, dela ficar algemada na cama de um hospital, dela ficar isolada dentro de um quarto, né, isso é extremamente ilegal, né, viola as leis brasileiras, viola
os tratados de direitos humanos, que o Brasil faz parte, né, viola a dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios da nossa Constituição. Depois de uma semana presa, Georgina foi solta e pôde responder em liberdade. Após o julgamento, ela recebeu a sentença de 2 anos de liberdade condicional. O caso de Georgina foi uma exceção. Por falta de provas, mulheres são raramente processadas por aborto no Brasil. São as mulheres pobres o alvo dessa lei, porque as mulheres que têm condições financeiras que resolvem interromper uma gravidez, ela busca uma clínica, ainda que clandestina, mas em boas condições, né, e tendo garantida a sua privacidade, a sua intimidade, e esses casos não chegam à polícia e ao judiciário. Né? No caso das mulheres pobres, principalmente pelo agravamento de saúde, por um aborto clandestino em condições inadequadas, tem agravamento, né? E acabam procurando os hospitais públicos, né, para um tratamento desse agravamento, e muitas vezes são denunciadas, né, seja pelos médicos ou por parentes, né, ou a própria polícia toma conhecimento. Mesmo tendo sido presa, Georgina não se arrepende de ter feito o aborto. Ela fala que não tinha nenhuma condição de cuidar de outro filho. A experiência de Georgina não serviu sequer para prevenir que sua filha de 15 anos tivesse uma trágica gravidez indesejada, onde seus recém-nascidos gêmeos morreram de sífilis congênita após o parto.